Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fica em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre o badminton, sobre os esportes de rede. Nós já viemos numa sequência aí na qual nós trabalhamos aí alguns esportes de rede. Nós falamos sobre o vôlei, nós falamos sobre o voleibol de praia, nós falamos sobre o futevôlei e nós falamos sobre a peteca. Aí hoje nós vamos entrar numa nova sequência aí. Nós iremos falar hoje do badminton. Próxima aula nós iremos abordar o tênis de mesa e por último o tênis, tá certo? Então vamos lá. O badminton teve sua origem. O badminton foi criado no século XIX, na Inglaterra, ali em 1870, tá certo? Inspirado no jogo que era praticado na Índia, chamado de Pona. Muitos estudiosos dizem que a origem do badminton é desde a época aqui da Índia, aqui do Pona. No entanto, um jogo semelhante já era praticado na Grécia Antiga, tamborete e peteca. O nome desse esporte está relacionado com a Badminton House. Está aqui a imagem para vocês, ó. Local que supostamente foi jogado pela primeira vez. Então, o nome badminton, que nós estamos falando hoje aqui, ele surge por conta dessa casa aqui, mas algumas modalidades esportivas parecidas com o badminton já existiam. Tá aqui, ó, o Pona, como eu já falei para vocês. Algumas literaturas aceitam que o badminton ele surgiu na Índia. Ele ainda não tinha o nome de badminton, tinha o nome de quê? De Pona. Tem aqui o tamborete e a peteca. A peteca nós já sabemos que foram criadas aqui pelos indígenas. Então tudo era muito assim solto, tudo era muito localizado. Não existia essa globalização como é hoje. Mas vamos aqui continuar com a nossa ideia de badminton house aqui, em 1870. Em 1898 acontece o quê? O primeiro campeonato mundial. Em 1992, essa modalidade do badminton torna-se olímpico na Olimpíada de Barcelona e o esporte ele vem evoluindo com o decorrer do tempo, assim como no badminton, com todas as outras modalidades, vem sofrendo evoluções aí no decorrer do tempo, adaptações. O badminton no Brasil. Pouco se sabe sobre as primeiras práticas do badminton no Brasil. Afirma-se que ele era praticado na década de 1970, de forma amadora. Isso que no Brasil aqui chegou 100 anos depois da sua criação lá de receber o nome de badminton lá na Inglaterra. De forma amadora e que em 1984 ocorreu a primeira competição no país, com a realização da primeira Taça São Paulo. Também nesse ano a Associação Paulista, que seria substituída pela Federação Paulista de Badminton em 1988. Algumas literaturas falam em 1991. Foi registrada no livro da então Federação Internacional de Badminton. Vamos entrar aqui na modalidade em si. Possui medidas oficiais, a mesa, tá? Possui medidas, a quadra, aliás. A quadra. Possui medidas oficiais de 13,40 de comprimento por 6,10 metros de largura para os jogos de dupla, sendo a largura reduzida para 5,18 metros nos jogos o quê? Individuais. A quadra é dividida ao meio por uma rede, posicionada a 1,55 m do solo e possui áreas demarcadas. Tá aqui, ó, trouxe a imagem para facilitar o entendimento de vocês. Tá aqui uma quadra de badminton, 13,40 metros de comprimento. Daí eu falei, tá ali em laranja, 6,10 metros, duas carinhas, dupla para as competições de duplas e de 5,18 para as competições o quê? Individuais. Então, quando a gente fala de individual, a gente vai o quê? Eliminar essas marcas laranjas aqui da quadra. Ó. Elas não existem para as disputas individuais. Essa extensão laranja aqui, laranja com laranja, é para as disputas o quê? De duplas. Então, ela tem o quê? 6,10. Professor, e essas outras marcações? Está aqui a linha preta aqui que eu estou simulando aqui, por onde passa a rede, tá certo? Nós já vimos que ela tem 1,55 m de altura. Existe aqui uma divisão aqui, dois lados aqui da quadra, ó, o lado direito e o lado esquerdo. Assim também do outro lado. Daqui a pouco eu vou entrar na regra. Existe essa linha aqui, que é a linha de quê? A linha de saque curto.
O atleta ele pode realizar o saque dessa linha aqui. E existem duas linhas aqui na linha de fundo. O que são essas linhas? Aqui é a linha de saque de duplas e aqui é a linha de saque o quê? Individual. Tá certo? Então o atleta ele pode sacar da linha de saque curta aqui no individual ou da longa. A dupla, essa aqui também é curta e essa aqui é a longa. Professor, e o senhor falou ainda há pouco que ia falar para a gente de algumas coisas em relação a essas áreas. Essa área aqui central, galerinha, ó, da quadra, quando eu realizar um saque, a peteca nunca pode cair nessa área central. Nunca. Ela obrigatoriamente tem que ser direcionada. Por exemplo, se eu estou do lado direito da quadra, obrigatoriamente eu tenho que sacar a peteca para o lado direito dos adversários. No caso, o lado esquerdo meu, certo? Então, o saque é sempre em diagonal. Professor, se eu estou numa pontuação par, eu saco do lado direito. Se eu estou numa pontuação ímpar, eu saco do lado esquerdo. Se eu saco daqui, eu vou direcionar meu saque para onde? Para cá. Se eu saco desse ladinho aqui, eu vou sacar para onde? Para cá. Sempre em diagonal. Professor, e se por um acaso eu realizar o saque na mesma direção, o que acontece? Eu vou estar errando. Mas se o atleta da equipe adversária rebater essa peteca, o que acontece? Ele está dando continuidade ao jogo. Então, o adversário ele tem que estar atento a esse erro da equipe adversária. Se eu sou da equipe A, eu estou sacando aqui do lado direito, eu estou numa pontuação par, e eu realizo o meu saque bem para essa região aqui, eu vou estar errando, né? Mas se ele rebate esse volante de lá, a peteca, o que acontece? Ele está mostrando que ele está com intenção de jogar. Então, ao fazer isso, o jogo continua. Ele não deixou eu caracterizar que eu errei. Ele tem que deixar a peteca cair no chão, tá certo? É como no voleibol, galera. No voleibol. Aqui no badminton também funciona, para todos os esportes de rede. Se eu golpeio a volante, a peteca, e essa peteca ia cair fora da quadra, por exemplo, mas eu vou de lá e salvo essa peteca e boto ela no campo de jogo, eu deixei de fazer um ponto. Por quê? O meu adversário ele tinha cometido um erro, ele tinha golpeado a volante que ia para fora da minha quadra, mas eu fui lá e fiz isso. Então, o jogo ele vai continuar. O adversário tem que estar atento a esses lances. A rede, falei para vocês, a altura de 1,55 m. Está aqui, ó. Está aqui, essa é a peteca, também chamada de volante, tá certo? Tem um peso de quê? De 4,7 gramas e de 5,5 gramas. Está aqui, ó. Tem uma basezinha, são colocadas 16 penas ao seu redor, 16 penas ali de ganso, na qual o indivíduo ele vai estar golpeando sempre essa basezinha aqui da peteca, da volante. A raquete. Inicialmente a raquete utilizada era de madeira, atualmente é feita em fibra de carbono ou titânio, pesa cerca de 100 gramas e possui medida máxima de 68 centímetros de comprimento. Está aqui. Eu sempre vou trazer imagens. Trabalhar em esportes com vocês é muito complicado virtualmente, por isso minhas aulas são cheias de slides, que eu quero que vocês vejam, vocês vivenciem um pouco disso. Está aqui as raquetes. Elas são parecidas um pouco à raquete de tênis, só que com uma haste muito mais o que? Alongada. No tênis tem o cabo e já tem ali a raquete, a estrutura da raquete. Aqui não, tem toda uma haste, tá certo? Então está aqui uma raquete de badminton. Os fundamentos, vamos falar os fundamentos dessa modalidade. Nós temos aqui a empunhadura, é a pegada na raquete como se estivesse cumprimentando alguém com um aperto de mão. Como é que eu faço a pegada na raquete? Tá aqui, ó, como se eu estivesse pegar na mão de alguém. Eu vou sempre com o meu polegar solto. Eu encaixei a minha mão. Eu fiz a pegada. Existem dois tipos aqui, ó, forehand e backhand. São os dois tipos de pegada. Tá aqui, ó, peguei a raquete, a haste da raquete, aqui o cabo da raquete, e assim eu fiz a minha pegada. Forehand, de frente. Backhand é quando eu golpeio aqui com a parte interna da raquete. Forehand, backhand. Essas são as formas de empunhadura que existem com a raquete de
badminton. Vamos falar agora aqui do saque. Saque ou serviço. Ele é feito em diagonal em direção à área de serviço da quadra de badminton. Aquilo que eu falei para vocês quando eu mostrei a quadra de jogo. Eu disse a vocês que o indivíduo, quando ele está numa pontuação par, ele saca do lado direito, e quando ele está com uma pontuação ímpar, ele saca do lado que? Esquerdo. Saque sempre em diagonal. Isso independente de disputas do individual ou de duplas. Quando nós estudarmos lá tênis de mesa, vocês vão ver que no tênis de mesa existe essa regrinha do diagonal, porém, quando é no jogo individual, o atleta ele pode realizar o saque ali sem ser em diagonal. No simples. Mas quando é duplas, tem que ser em diagonal. Aqui existe a obrigatoriedade, tanto para a disputa simples, que é individual, tanto para a disputa o quê? Em duplas, tá certo? Aí tá aqui, clear. Golpe defensivo proferido quando a peteca está acima e à frente da cabeça do jogador. Tá aqui o movimento aqui realizado. A peteca está acima, esse atleta golpeia essa peteca, essa volante, dessa forminha aqui que está na imagem para vocês. Infelizmente eu não posso demonstrar aqui para vocês, senão sai um pouco do ângulo da câmera. Então eu tenho que trazer através de imagens. Tá aqui o clear, ele golpeia essa raquete acima essa peteca acima da sua cabeça. Drop ou drop shot. Golpe de ataque que busca lançar a peteca bem próxima à rede. É aquela pingadinha que existe no vôlei. Tá aqui, ó, muito comum no voleibol de praia. Tá aqui, existe na peteca. Ele vem, tá com uma pegada o quê? Aqui, uma empunhadura, que dá pra gente ver, que a gente já viu na nossa aula. Backhand, tá aqui com a raquete desse jeito aqui, ele vai ali só praticamente botar a sua raquete ali com o objetivo de fazer com que essa volante, essa peteca caia bem próxima à rede do seu adversário. Smash, golpe de ataque similar a uma cortada de vôlei. Tá aqui, ó, a primeira imagem. É como se ele estivesse, lembra do vôlei lá quando eu falei para vocês do ataque? Que ataque é o que? O atleta golpear a bola acima da linha da rede no voleibol. Então tá aqui o smash, ele realiza um salto, como se estivesse realizando aquele saque. Então tá aqui, ó, ele tá pulando, ele vai golpear essa peteca. Esse volante. O badminton, galerinha, é um dos esportes mais rápidos que existe. Existem alguns relatos que essa peteca atinge até 400 km por hora numa partida. Olha a velocidade que essa volante atinge. Então é um esporte que ele exige muito de quê? Muita agilidade, muita flexibilidade, muita velocidade de reação dos atletas que são participantes. Tá aqui ó, um smash e tá aqui ó, e temos o drive. Golpe de ataque realizado quando a peteca está na altura do ombro do jogador. A peteca está aqui, está vindo na minha altura do meu ombro aqui. Eu estou segurando aqui a raquete, eu faço só aquele golpezinho aqui, ó. Muito de munheca. Tem muita articulação de punho no jogo de badminton, tá certo? Então, vê aqui, está aqui na minha frente, eu só faço golpear a peteca aqui. Lob, golpe de defesa ao drop, realizado de baixo para cima. Foi realizada lá aquela pingadinha, a peteca vai cair bem embaixo, o atleta vai lá e busca essa peteca. Tá aqui, ó. Esse é o lob. Net shot, golpe de defesa similar ao lob e que devolve a peteca também próxima à rede, podendo ser realizado de cima para baixo ou de baixo para cima. Está aqui a atleta aqui realizando um net shot. Ela está realizando aqui, no caso aqui, de baixo para cima esse net shot. Também com o objetivo de botar a peteca onde? Bem próxima ali da rede. As principais regras do badminton. O badminton pode ser praticado entre 2 jogadores adversários, modalidade simples, ou entre 4 jogadores, modalidade duplas, sendo 2 de cada equipe. Tá aqui, ó, tipos de disputa: individual masculino, individual feminino, duplas mistas. Bacana do badminton é isso, existem disputas de duplas mistas. O que é isso? Um homem e uma mulher, bem bacana. Não existe aí o sexismo. Duplas masculinas, 2 homens, e duplas femininas, 2 mulheres. Esses são os tipos de disputas do badminton. A pontuação do badminton, como é que ela acontece? Os jogos são disputados no total de 3 games. Games aqui como se fosse sets, tá, galerinha? O vencedor
é o que ganhar 2 games primeiros. Se é uma disputa ímpar, vai vencer aquele que ganhar os 2 sets. Em todas as modalidades, os games são de 21 pontos. Se houver empate em 20 pontos, vencerá aquele que abrir 2 pontos de vantagem. Havendo empate em 29, vencerá aquele que fizer 30 pontos. Acalmem o coração de vocês, que eu sempre vou trazer imagens para facilitar esse entendimento. Tá aqui, ó. Eu falei para vocês que o game é de quê? De 21 pontos. Tá aqui. Esse atleta de azul venceu o game porque ele fez o quê? 21-17. Ele venceu o primeiro game. Vamos aqui para o outro game, outro jogo. Tá aqui. Ele perdeu esse game de 24-22. Professor, não era até 21? Era. Mas aqui o que aconteceu? Aqui chegou 20-20. Então, vai chegar naquela regrinha. Diferença mínima de 2 pontos. Só vai vencer o set aquele atleta que conseguir botar uma diferença mínima de 2 pontos. Está aqui, ó, 24-22. Tem uma diferença de 2 pontos entre os atletas. Então, aqui o atleta de branco venceu esse segundo game. Então, tá como eu disse que para vencer a partida tem que vencer o quê? 2 games. Então, o de azul venceu o primeiro game, o de branco venceu o segundo game. Nós fomos para o terceiro game. Nem sempre vai acontecer esse terceiro game. Porque se esse atleta de azul vencesse os 2 primeiros, o jogo já teria o quê? Finalizado. Nós estamos aqui agora no terceiro game. O placar foi de 30-29. Professor, mas o senhor não disse ainda há pouco que quando chegar 20-20, só vai vencer o set aquele atleta que te bota uma diferença mínima de 2 pontos? Sim, mas também eu disse que quando vencerá aquele que fizer o quê? 30 pontos. Tá aqui, ó, o máximo de 30 pontos. Ao contrário do que acontece no voleibol. No voleibol nós vimos lá que é 25-25, né? 25 pontos, na verdade, o set. Então, se vai chegar nessa de 24-24, eles irão para essa disputa de 2 pontos. Com a contagem de pontos o quê? Ilimitado. Não tem limite de pontos. No badminton existe essa limitação de pontos. Tá aqui, ó, 30-29. Aí já não necessita dessa regrinha da diferença de 2 pontos. Tempo durante o jogo. Sempre que o primeiro jogador ou dupla atingir 11 pontos, um tempo de 60 segundos é concedido. Eles têm 1 minuto ali para descansar. Esta regra vale para qualquer game. Nos intervalos do primeiro para o segundo game e do segundo para o terceiro game, se houver, um intervalo de 2 minutos é concedido. Então, 11 minutos, metade do game. É dado o quê? Um descanso ali de 1 minuto. Mudança de game, do primeiro para o segundo game, é dado ali 2 minutos de descanso. Posição de quem serve. Se o placar de quem serve for par, o serviço deve ser feito do lado direito da quadra. Se o placar for ímpar, do lado esquerdo da quadra. Nos jogos em duplas, a regra é a mesma. O servidor permanece servindo sempre que ele ou sua dupla ganhar o rally. Aquilo que eu já falei para vocês, que o saque é realizado sempre em diagonal. Isso aqui vocês já aprenderam. Serviço. Quem serve tem que manter parte de ambos os pés numa posição imóvel no chão. Acertar a base da peteca primeiro. A peteca inteira ficará abaixo da linha da cintura, no instante em que é golpeada. O cabo da raquete do servidor, no instante em que a peteca é golpeada, apontará para baixo. O movimento da raquete será contínuo até o final do serviço. Coloquei em vermelho aqui, porque teve uma mudança bem recente. Os atletas estão até reclamando demais, que não é mais colocar abaixo da linha de cintura. Tem uma altura limite de 1,15 m, que acaba que por desfavorecer aqueles atletas que são um pouquinho mais altos. Eles têm que se curvar um pouquinho mais para atingir essa altura de 1,15 m. Enquanto estava na altura da cintura, estava ali tudo na mesma posição para todo mundo. Se eu sou mais alto, a minha linha da cintura vai ser um pouco mais alta, né? Então não mudava isso. Tem gerado muita reclamação. Será considerada falta se o atleta, raquete ou roupa, inclusive encostar na rede, nunca pode encostar na rede. Se a peteca acertar o jogador, sua roupa. Se a peteca cair fora das linhas da quadra. Se o jogador invade ou acerta a peteca no lado oposto da rede. Todas essas são situações que são consideradas faltas. Se a peteca for golpeada 2 vezes, eu posso golpear a peteca apenas uma vez. Se houver interferência com a peteca ou mau comportamento.
Se o parceiro receber o serviço ou recebedor, se o servidor faz um movimento e erra a peteca, se ele erra a peteca cai no chão, se eu vou lá realizar o saque. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho sobre badminton. Próxima aula a gente vai falar sobre tênis de mesa, hein? Vamos para cima!